Imagine um lugar onde o céu parece mais perto da terra. Um território gelado, isolado no topo do mundo, onde montanhas são adoradas como deuses, e tradições desafiam tudo aquilo em que você acredita. Estou falando do Tibete, um país onde o impossível é realidade. Aqui, corpos dos mortos são oferecidos a aves sagradas. Monges vivem isolados em mosteiros pendurados em penhascos. E existe até um deserto onde o frio é tão extremo que pode matar em poucos minutos. Mas o que mais choca? Em algumas aldeias, as mulheres se casam com vários homens ao mesmo tempo. E o mais surpreendente, todos são irmãos. Isso mesmo. Elas se casam com o marido e com os cunhados. E essa é apenas uma das muitas tradições que você vai descobrir neste vídeo. Então, prepare-se para conhecer o lado mais extremo, oculto e inacreditável do Tibete. Um lugar onde cada paisagem é sagrada, cada silêncio esconde uma história, e cada detalhe parece ter parado no tempo. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada, e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este para você. Número 1. Geografia. Localizado no coração da Ásia, o Tibete é uma região autônoma da China que faz fronteira com vários países: Nepal, Índia, Butão e Myanmar. Ao norte, conecta-se com as vastas planícies chinesas. Ao sul, está protegido pelas imponentes muralhas do Himalaia. Com uma área de mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, o Tibete é uma das maiores regiões do continente, mas o que realmente o torna único é a sua altitude. Conhecido como o teto do mundo, o Planalto tibetano é a maior e mais alta extensão de terra habitada do planeta, com altitudes médias acima dos 4.500 metros. É lá que se encontra a face norte do Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, além de uma série de outros picos nevados que cortam o céu. Apesar das condições extremas, o Tibete abriga paisagens deslumbrantes e variadas. Mas não é só o relevo que impressiona. O Tibete é o berço de importantes rios asiáticos, como o Mekong, o Yangtze, o Ganges e o Brahmaputra. Todos eles nascem em suas geleiras, o que faz do Tibete a principal fonte de água doce da Ásia. Número 2. População. O Tibete abriga cerca de 3,6 milhões de habitantes. A maioria da população vive em zonas rurais, espalhada por vilarejos, vales e mosteiros isolados entre as montanhas. Já nas cidades como Lhasa e Shigatse, o contraste é marcante. Ruas movimentadas, mercados coloridos e templos lotados de peregrinos revelam um povo que vive intensamente sua fé e sua cultura, mesmo diante da modernização. A língua oficial é o tibetano, falado por grande parte da população, especialmente fora dos centros urbanos. Trata-se de uma língua tonal, escrita com um alfabeto próprio. Apesar da crescente presença do mandarim, o idioma tibetano continua sendo o principal veículo de preservação cultural. Muitos jovens também falam chinês, devido à influência do sistema educacional imposto, mas em casa e nos mosteiros, o tibetano permanece como um símbolo de identidade e resistência. Número 3. Poliandria. Uma das práticas mais estranhas e chocantes do Tibete é a poliandria fraterna. Uma tradição em que uma mulher se casa com vários homens, geralmente irmãos. Isso mesmo. Em algumas regiões do interior do Tibete, especialmente em áreas rurais e isoladas, é comum que todos os filhos homens de uma família compartilhem a mesma esposa, vivendo sob o mesmo teto como uma única família. Nesse caso, os irmãos do marido também se tornam seus maridos. Essa prática é adotada principalmente para preservar a terra e os recursos da família, mantendo a herança dentro do mesmo núcleo familiar. Além disso, contribui para limitar o número de filhos, o que se torna essencial em uma região de clima rigoroso, agricultura limitada e difícil acesso a serviços básicos. Menos famílias significam menos bocas para alimentar e maiores chances de sobrevivência para todos. No entanto, essa tradição exige que a esposa mantenha um equilíbrio cuidadoso entre seus maridos, garantindo que todos sejam tratados de forma justa e evitando conflitos dentro da convivência familiar. Número 4. Religião. No Tibete, a espiritualidade não é apenas parte da vida, ela é a própria vida. Cerca de 90% da população segue o budismo Vajrayana, uma vertente do budismo Mahayana profundamente ligada aos ensinamentos do Buda, mas com características únicas. Essa versão incorpora rituais tântricos, meditação intensa
e uma profunda conexão entre mestre e discípulo. Os monges e lamas, figuras de grande respeito, são vistos como guias espirituais, e muitos tibetanos dedicam parte da vida ao estudo nos mosteiros. A figura central do budismo tibetano é o Dalai Lama, considerado a reencarnação do Buda da compaixão. Embora viva exilado desde 1959, seu nome ainda é sagrado para a maioria dos tibetanos, que o veem como um símbolo de paz, resistência e sabedoria. Outro líder importante é o Panchen Lama, cuja sucessão é alvo de intensas disputas entre o governo chinês e o clero tibetano. Além do budismo, o Tibete também abriga a antiga religião Bon, considerada a base espiritual anterior à chegada do Buda. Com rituais ligados à natureza, aos espíritos e à proteção dos elementos, o Bon ainda é praticado em algumas regiões remotas e influencia diversas cerimônias budistas atuais. Número 5. Tradições. O Tibete é um lugar onde tradição não é apenas preservada, ela é vivida intensamente todos os dias. Em cada gesto, em cada passo, em cada oração silenciosa, existe um fio invisível que liga o presente aos tempos mais antigos. E entre as tradições mais marcantes do povo tibetano, algumas chegam a impressionar até mesmo os visitantes mais experientes. Um exemplo marcante são os funerais tibetanos, que seguem rituais muito particulares e muitas vezes incompreendidos por culturas ocidentais. A mais conhecida dessas práticas é o enterro celestial, um ritual ancestral no qual o corpo do falecido é levado até o alto de uma montanha sagrada, cortado em pedaços e oferecido aos abutres. Por mais chocante que isso possa parecer aos olhos de quem não conhece a cultura local, esse ritual é considerado profundamente sagrado e respeitado entre os tibetanos. Conhecido como Jator, que significa literalmente oferta de almas, essa tradição milenar é baseada na crença budista de que o corpo humano é apenas um vaso temporário, e ao alimentar as aves, o ciclo da vida continua. Embora possa parecer perturbador para nós, para os tibetanos, essa prática é um ato de compaixão, desapego e harmonia com o mundo natural, uma maneira simbólica e espiritual de retribuir à terra o que dela foi emprestado. Outra tradição profundamente simbólica é o Cham, uma dança ritualística realizada por monges tibetanos durante festivais religiosos. Vestidos com máscaras elaboradas e trajes coloridos, os monges executam movimentos que representam a luta entre o bem e o mal. O propósito do Cham é exorcizar os demônios e proteger a comunidade de influências malignas. As danças também são uma forma de meditação e oração em movimento. Também chamam a atenção as famosas bandeiras de oração, penduradas em montanhas, templos, casas e até pontes. Cada bandeira carrega mantras e símbolos sagrados, e acredita-se que o vento, ao tocá-las, espalha suas bênçãos por todo o universo. E não podemos deixar de mencionar o uso das rodas de oração, cilindros metálicos com mantras inscritos em seu interior. Elas são giradas no sentido horário, sempre com a mão direita, como se cada rotação fosse uma prece silenciosa. Em mercados, templos ou nas ruas das aldeias, é comum ver monges, idosos e devotos girando suas rodas com serenidade, como se estivessem alinhados com o próprio ritmo do universo. No Tibete, tradição não é algo performático para encantar turistas. É parte essencial da identidade de um povo que resiste ao tempo, à modernidade e à opressão. Número 6. Capital. Localizada a mais de 3.600 metros de altitude, no coração do Planalto tibetano, Lhasa é a capital do Tibete e uma das cidades mais altas do mundo. É muitas vezes chamada de Cidade Proibida, devido ao seu isolamento geográfico e cultural ao longo dos séculos. Cercada por montanhas sagradas e banhada por um céu incrivelmente azul, ela é considerada o centro político, espiritual e histórico da região. Fundada há mais de 1000 anos, essa cidade sagrada guarda em suas ruas uma mistura intensa de espiritualidade, tradição e contrastes que surpreendem a cada esquina. Entre seus marcos mais impressionantes está o Palácio de Potala, uma gigantesca construção branca e vermelha cravada na encosta de uma colina. Com mais de 1000 salas, 13 andares e centenas de escadarias, o palácio foi a antiga residência dos Dalai Lamas e hoje é um dos maiores símbolos do Tibete. Sua arquitetura impressionante e a vista panorâmica da cidade de Lhasa fazem deste local um destino imperdível.
Outro ponto emblemático é o Templo Yokang, o mais sagrado de todo o Tibete, cuja arquitetura mistura estilos indiano, chinês e nepalês. Ele abriga uma das estátuas mais veneradas do Buda. Diariamente, peregrinos fazem longas prostrações diante de suas portas, enquanto giram rodas de oração e entoam mantras. Ao redor do templo está a Barkhory Street, uma rua circular repleta de barracas, comerciantes, rodas de oração e incensos queimando. Um verdadeiro labirinto espiritual que envolve moradores e visitantes numa atmosfera única. Lhasa também concentra os principais centros administrativos da região autônoma do Tibete. A cidade passou por obras de modernização nos últimos anos, com avenidas amplas, prédios novos e infraestrutura turística crescente. Mas mesmo com as transformações urbanas, Lhasa ainda mantém seu status de capital sagrada, onde o passado e o presente se cruzam a todo momento. Número 7. Pontos turísticos. O Tibete é um dos lugares mais extremos e sagrados do planeta, e suas paisagens parecem ter saído de outro mundo. Além do Palácio de Potala e do Templo Jokang, que já mencionamos, o país abriga cenários que impressionam tanto pela beleza quanto pela espiritualidade. Um dos locais mais fascinantes é o deserto de Changtang, um dos desertos mais altos e frios do mundo. Localizado no remoto planalto tibetano, esse território inóspito atinge altitudes superiores a 5.000 metros e enfrenta invernos em que as temperaturas caem abaixo de -40 °C. Apesar das condições adversas, o deserto abriga animais selvagens raros, como o antílope tibetano, o asno selvagem e o lobo do Himalaia, que se adaptaram às duras condições de vida na altitude. Outro lugar que parece mágico é o Lago Namtsu, um dos maiores lagos salgados do Tibete, considerado sagrado pelo povo tibetano. Situado a 4.718 metros de altitude, Namtsu é reverenciado como local de meditação e peregrinação. Suas águas azul turquesa, cercadas por montanhas cobertas de neve, formam uma paisagem de tirar o fôlego, atraindo tanto devotos quanto turistas. Durante o inverno, o lago congela completamente, transformando-se em um vasto campo de gelo. Já o Vale de Yarlung é considerado o berço da civilização tibetana e é rico em história e lendas. O vale abriga diversos sítios históricos importantes, incluindo o Palácio de Yumbulagang, o primeiro palácio construído no Tibete, e o Mosteiro de Samye, o primeiro mosteiro budista da região. Ao explorar o Vale de Yarlung, os visitantes mergulham na história ancestral do Tibete e descobrem as raízes culturais e espirituais do país. Outro destino impressionante é a região do Everest, onde se encontra o campo base norte da montanha mais alta do mundo. Do lado tibetano, o acesso é feito por estrada até próximo da geleira, oferecendo uma visão clara e impactante do Everest, sem a necessidade de trekking intenso. Ali, a paisagem é dominada por gelo, pedra e um silêncio absoluto que parece congelar o tempo. Entre as montanhas, também se destaca o Monte Kailash, uma das montanhas mais sagradas do planeta. Reverenciado por budistas, hindus, jainistas e adeptos do bom, o Kailash jamais foi escalado, por respeito à sua sacralidade. Ao redor da montanha, peregrinos realizam uma caminhada de mais de 50 quilômetros como forma de purificação espiritual. Para muitos, dar uma volta completa ao redor do monte equivale a limpar o karma de uma vida inteira. Número 8. Festivais. Os festivais tibetanos são celebrações coloridas e espirituais que refletem a profunda religiosidade do povo. Um dos mais importantes é o Losar, o Ano Novo tibetano. Celebrado entre fevereiro e março, ele marca a chegada de um novo ciclo, segundo o calendário lunar tibetano. Durante vários dias, as casas são decoradas com novas bandeiras de oração, os mosteiros realizam rituais especiais e as famílias se reúnem para compartilhar pratos típicos. É um momento de renovação espiritual e de limpeza simbólica, do corpo, da mente e da alma. Outro festival significativo é o Sagadawa, que celebra o nascimento, a iluminação e a morte de Buda. Durante esse período, fiéis fazem doações, soltam bandeiras de oração e percorrem rotas de peregrinação ao redor de mosteiros e montanhas sagradas. Já o Monlam Chenmo, o chamado Grande Festival de Oração, acontece em Lhasa e em outras cidades monásticas.
Milhares de monges se reúnem nos mosteiros para entoar mantras, realizar debates filosóficos e conduzir cerimônias que duram vários dias. É um espetáculo de fé coletiva, onde o som das trompas, tambores e cânticos preenche o ar, criando uma atmosfera quase hipnótica. Um festival especialmente curioso é o Choton, conhecido como Festival do Iogurte. Ele ocorre em agosto e começa com uma cerimônia no mosteiro Drepung, onde uma imensa tanka, pintura sagrada de Buda, é desenrolada em uma encosta diante de milhares de pessoas. Depois, a festa se espalha pela cidade com apresentações de ópera tibetana e distribuição de iogurte caseiro. Daí o nome do evento. Número 9. Culinária. Se você acha que já experimentou de tudo na gastronomia asiática, é porque ainda não conheceu a culinária do Tibete. Influenciada pelo clima extremo, pela altitude elevada e pela espiritualidade budista, a comida tibetana é simples, robusta e feita para aquecer corpo e alma. Mas também guarda sabores únicos, ingredientes exóticos e algumas surpresas que podem desafiar até os paladares mais aventureiros. O ingrediente mais icônico da culinária tibetana é, sem dúvida, o yaki. Esse animal, parecido com um boi peludo, é parte essencial da vida nas montanhas, e isso se reflete na cozinha. A carne, o leite e até a manteiga desse animal estão presentes em quase todas as refeições, seja em sopas quentes, queijos fortes ou no tradicional chá de manteiga de yaki, uma bebida espessa e salgada que pode causar estranhamento à primeira prova, mas é considerada sagrada pelos locais. Um dos pratos mais consumidos é o tisampa, uma farinha de cevada torrada misturada com chá quente e manteiga de yaki. Para os tibetanos, essa pasta energética é como o pão nosso de cada dia. Está presente no café da manhã, nas oferendas aos templos e até nos bolsos dos viajantes como um lanche de emergência. Outro clássico da culinária local são os momos, pequenos bolinhos recheados com carne de yaki, vegetais ou queijo, cozidos no vapor ou fritos. Eles são tão populares que já viraram patrimônio nacional. Para os tibetanos, a comida vai além da nutrição. Ela tem um significado espiritual. Em muitas refeições, os primeiros pedaços são oferecidos simbolicamente aos deuses ou aos ancestrais, como forma de gratidão. Em resumo, o Tibete é um daqueles lugares que não se explicam, se sentem. Um território onde o tempo parece ter parado, onde a fé molda cada gesto e onde as tradições são tão profundas quanto as montanhas que cercam essa terra sagrada. Mas por trás das paisagens de tirar o fôlego e dos templos dourados, existe um povo que resiste. Resiste ao frio, à repressão, ao esquecimento. Um povo que ainda vive funerais celestiais, que acredita no renascimento e que aceita, sem hesitar, dividir uma esposa entre irmãos em nome da terra, da família e da sobrevivência. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.